Olá, senhores! Começa agora mais um Café com o Perito. Esse nosso papo descontraído, sem muita formalidade, onde abordamos assuntos relacionados à perícia. Agradeço o Thiago, que está em Curitiba, por ter enviado o nosso tema de hoje. O Thiago ele tem um canal lá no Facebook, onde ele trata temas sobre concurso público. É interessante, vou deixar o link aqui, depois vocês acessam. Muito interessante o trabalho do Thiago. O Thiago pediu para que comentássemos hoje sobre a reforma trabalhista e o reflexo dela junto aos processos judiciais, neste caso, processo trabalhista. Olha, senhores, a reforma trabalhista ela veio em novembro de 2017. Nós estamos aprendendo a lidar com ela ainda. A reforma trabalhista alterou aproximadamente 120 artigos da CLT. Lógico que, por consequência, acaba afetando também os processos de natureza trabalhista. Dentre esses 120 artigos, nós temos aí a questão da sindical, essa questão polêmica, né, se há desconto ou se não há desconto, uma vez que a reforma tira, né, essa obrigação. Nós temos a questão da homologação, que a partir da reforma deixou de homologar as rescisões. Nós temos o trabalho home office, criado na reforma, inclusive nós já fizemos um vídeo sobre o trabalho home office, o trabalho intermitente. Então, são situações que acabam afetando de forma indireta os processos trabalhistas. Mas tem alguns pontos da reforma que afetam mais diretamente. Vou dar um exemplo. A jornada 12 por 36. Ela é uma jornada alterada pela reforma. Então, muitas pessoas, nos casos de hospitais, no caso de emprego de segurança, trabalham essa jornada 12 por 36. Então, é comum em processos trabalhistas o reclamante pedir o feriado, uma vez que eles não recebem por esse feriado, ou pelo menos é essa a reclamação. E com a reforma, a jornada 12 por 36, o pagamento do salário já contempla o feriado, assim como a prorrogação do noturno após 5 horas da manhã. Então, são processos que tendem a diminuir, porque uma vez que já contempla o feriado, os processos tendem a ser julgados improcedentes neste item. Você tem, por exemplo, os intervalos. Apenas a reforma funciona assim, ou funcionava assim. Vamos supor que o reclamante ele goza apenas 25 minutos de intervalo, quando a legislação fala que ele tem que gozar no mínimo 1 hora. O que acontecia? Ele ingressava em juízo e o juiz determinava o pagamento de 1 hora de intervalo, mesmo ele gozando apenas 25 minutos. Então determina o pagamento de 1 hora, sob o entendimento que não houve intervalo, correto? Com 1 hora extra. Então ali nós tínhamos reflexo de repouso, reflexo de férias, em aviso, em folha de garantia e todos os mais reflexos, porque é uma parcela salarial. Com a reforma trabalhista, o que aconteceu com os feriados? Determinou-se que só recebe a diferença. Por exemplo, ele gozou 25 minutos e a legislação diz que é 1 hora. Então essa diferença, 35 minutos, pela reforma trabalhista, ele receberia ela de forma indenizatória com acréscimo de 50%. Qual que é o reflexo disso? É que não vai haver reflexo. Então, se ela é indenizatória, não vai ter fundo de garantia, não vai ter DSPC, repouso, e além de ser somente a diferença. Apenas os 35 minutos, e não essa 1 hora. Com isso, não que acaba, mas inibe, porque já não chega a ser tão vantajoso uma ação sobre intervalo. Uma outra questão interessante também, que inibe as ações trabalhistas, seriam os honorários. Com a reforma trabalhista, traz a oportunidade do honorário de sucumbência. O que seria isso? A parte que perde, ela passa a ser sucumbente aos honorários dos advogados. Então, era comum nos processos judiciais um empregado que de fato teria direito a 20 mil, ingressa na justiça, enumera vários direitos, às vezes que até não existe, ou até existe, mas não consegue provar. Então ele pede, por exemplo, 100 mil. Então o que acontecia na reforma? Nada, na prática. Ele pedia 20 mil, ele pedia 100 mil, ganhava 20, e ali não tinha nenhum motivo para que ele não entrasse com os 20 mil, com os 100 mil. Então o que aconteceu com a reforma? Com o honorário de sucumbência, quando o funcionário pede 100 mil, e ganha apenas 20, existe uma diferença de 80 mil, que foi o seu insucesso,
cria-se aí a oportunidade do honorário de sucumbência, sob essa diferença que ele perdeu. Então vamos supor que o juiz arbitre ali 10% de honorário de sucumbência. Então se ele pediu 100 mil e ele ganhou apenas 20 mil, essa diferença é de 80 mil. Se o juiz arbitrar 10% de honorário de sucumbência, 10% desse 80 mil, ele vai ter que pagar 8 mil para o advogado da parte contrária. Então aquela ação que ele só ganharia 20 mil, eu vou deduzir os 8 mil. Então ele passa a receber só 12. E aí outros descontos, INSS, o próprio honorário do advogado dele. Então começa a inibir esses excessos na reclamatória trabalhista. Eu não vou entrar no mérito que se isso é certo, isso é incorreto, mas é a nossa realidade, nós estamos aprendendo com ela. Mas se por um lado inibe os processos trabalhistas, nesses 3 pontos que eu coloquei e vários outros, né, que como eu já falei, são 120 pontos aproximadamente alterados pela reforma, surge também uma grande oportunidade para a gente que mexe com a perícia. Que quando eu falo de perícia, eu não estou falando só em perícia judicial. Eu estou falando do calculista e estou falando do assistente. Com a reforma trabalhista, quando o reclamante ingressa em juízo, na sua inicial é obrigado agora a mensurar os valores. O que é isso, mensurar os valores? É como eu estivesse fazendo uma liquidação de sentença já na inicial. Então o advogado, vou dar um exemplo do nosso escritório, que nós trabalhamos também com a fase inicial. O advogado, ele ingressa no juízo, manda a inicial para a gente, pedindo lá hora extra, diferente de comissão, alguma coisa nesse sentido. Nós mensuramos essa hora extra, fazemos a planilha, encaminhamos para o advogado para dar sustentação à sua inicial. Então a sua inicial sai praticamente líquida daquilo que ele está cobrando. Então com a reforma surge uma nova oportunidade. Se você acessar o nosso vídeo, uns 2 vídeos para trás, você vai ver que nós falamos sobre a figura do calculista. E nós falamos que o calculista ele trabalha na liquidação de sentença. E é interessante que agora não é só apenas na liquidação de sentença. Eu já passo a atuar lá na inicial. Então já vai existir uma maior fidelidade entre o advogado e o seu assistente ou o seu calculista. Porque desde a inicial já se torna necessário a figura dessa pessoa que vai calcular essa inicial e passar para o advogado para ele entrar com a ação. Entendeu? Então, olha que interessante. Se antes atuavam somente ao final, ou na liquidação, no caso do calculista, agora você já atua aqui no início. Então, se de um lado a reforma trabalhista, ela não é que ela diminui direitos, mas ela traz algumas novidades que inibe, às vezes, o empregado, já não torna tão vantajoso em ingressar em juízo, com isso diminui os processos. Por um outro lado, cria-se uma nova oportunidade ao profissional de atuar já na inicial. Lógico, senhores, que essa opinião, que diminui ou não os processos trabalhistas, é uma opinião nossa. Uma opinião que nós estamos vendo no mercado. Mas se você verificar, nós temos várias varas do trabalho. Nós já falamos, mais de 1.500 varas do trabalho. E hoje o processo trabalhista, ele é online, ele é o PJE. O que significa isso? Nós temos o cliente de Governador Valadares, estamos em Minas Gerais, estamos em Belo Horizonte. Então, quando o advogado lá de Valadares pede um processo, ele cita um número para a gente, nós baixamos o processo e efetuamos os cálculos. Nós temos uma filial no Espírito Santo, onde nós acompanhamos os processos do Espírito Santo. Então, hoje é muito, como é que eu digo? Você tem condições de atuar em várias varas através do PJE. Você em Belo Horizonte ou você na sua cidade, você pode atuar em São Paulo, fazendo os cálculos, porque o processo é eletrônico. Lógico que esporadicamente você terá que fazer, no caso de uma perícia, uma visita técnica, mas é possível hoje você trabalhar em várias localidades. Então o PJE, ele proporciona isso. Por que eu estou fechando com esse PJE? Justamente porque o ambiente, o mercado, ele aumentou. E nós, peritos, calculistas, nós não absorvemos todo esse mercado. Haja vista que existe um perfil diferente para ser perito. Um perfil diferente para ser calculista. E nem todos os profissionais têm esses perfis. Então acontece que nós temos um mercado muito grande,
nós não absorvemos todo esse mercado. Com a reforma trabalhista, talvez o processo tende a diminuir, mas como o mercado ele é grande, talvez a gente não sente essa queda. No nosso escritório, por exemplo, nós não sentimos essa queda. Justamente por quê? Porque agora nós criamos uma nova oportunidade de atuar na inicial. Ok? Espero que tenha esclarecido sobre a reforma trabalhista. Se vocês quiserem nos seguirem através do Instagram, através do Facebook, fique à vontade. Se quiser nos seguir no canal do YouTube, fique à vontade. Eu peço a vocês que dê ideias de novos vídeos através do nosso WhatsApp ou até mesmo dos comentários no Facebook, ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez o Thiago e vou tomar o meu cafezinho. Um abraço, senhores.